E aí, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Nós estamos aí na quarta semana do PET 3 e o tema de hoje vai ser Reforma Agrária, a luta pela terra. E o título do texto vai ser Reforma Agrária. Bom, galera, a reforma agrária, a gente já viu muito falar isso, a gente vê muito falar isso em época de política, né? Que, vamos fazer reforma agrária no Brasil e tal. O que que acontece? No Brasil, desde a época aí da distribuição da terra, lá na época de colonização, né, lá a terra foi mal distribuída. Quer dizer, criaram-se grandes latifúndios, ou seja, grande extensão de terra na mão de pouco proprietário, ou seja, poucas pessoas, né, têm aí uma grande quantidade de terras. Terras essas que às vezes nem são utilizadas totalmente. Então ela fica o que? Ociosa lá. Ninguém usa. E nós temos também pessoas que necessitam de terra para trabalhar, para se sustentar e com isso fazer a economia do Brasil estar sempre girando. Só o que acontece? Que no Brasil nós temos aí uma política muito atrasada em relação a isso. Porque se a gente for olhar, os países de primeiro mundo já ocorreram essa reforma agrária, como por exemplo o Japão, a Coreia do Sul e os Estados Unidos. E com isso eles possuem a maior produção agropecuária do mundo, né? E predominam de forma absoluta as propriedades familiares e não os latifúndios, ou seja, nesses locais as pessoas não têm grandes propriedades, né? Grande quantidade de terra. Então lá as pessoas têm o acesso, essas pessoas que necessitam de terras têm acesso a ela, né? E aí acontece o quê? Essa agricultura familiar fazendo com que essas terras aí sejam mais produtivas, como eu já falei. Só que acontece que quem tem muita terra são pessoas muito poderosas, então elas têm acesso aí a políticos, ou talvez sejam até políticos mesmos, e eles vão fazer com que essas terras, quem invada, né, quem entre nessa terra e produza, seja considerado o quê? Uma pessoa que roubou uma propriedade. É o que acontece aí hoje, né, no MSTS, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras do Brasil. O que acontece? Eles entram na terra que não está sendo produzida e tentam pegar essa terra e distribuir para as pessoas que necessitam. Só que o governo acha que isso daí é o quê? Uma coisa, é uma invasão, é algo ruim. E aí acaba atrasando, né, a reforma agrária do Brasil. E o nosso país ficando atrasado, né, vamos ter grandes propriedades de terras agricultáveis e que não são utilizadas. E pessoas desabrigadas, sem ter moradia, sem ter onde ficar, porque não temos uma política de reforma agrária. Beleza? Então vamos lá. Número 1. Escreva em seu caderno com suas palavras o que é reforma agrária. Quais benefícios a reforma agrária traz para a sociedade? Nós podemos dizer que a reforma agrária é o quê? Uma distribuição, né, de terra de uma forma mais igualitária, onde as pessoas tenham acesso aí a essa distribuição de terras. E ela traz muitos benefícios, por exemplo, a utilização da terra para o plantio, né, sustento das famílias, diminui a fome, diminui as pessoas sem teto e muitas outras coisas vocês podem ver aí e colocar. No mapa no Brasil, a reforma agrária nunca foi plenamente realizada, sendo os principais fatores que impedem a sua realização. Olha, galera, eu posso falar o seguinte, que devido aos inúmeros obstáculos, como fortes interesses contrários dos grandes proprietários rurais, como eu já falei, dificuldades jurídicas,
corrupção e o alto custo de manutenção dos assentados para o governo, tá? E aí, o financiamento com juros baixíssimos para a compra de adubos e sementes, entre outras coisas. Então, isso aí precisa ser mudado. Número 3. Observe o mapa da distribuição de terra no Brasil e responda em seu caderno. A distribuição aqui, vocês leem aí, tá, galera? Que tá muito pequenininho para mim aqui. Ao observar o mapa, o que você diria sobre o uso da terra no Brasil? O que mais chama a sua atenção? Então, pessoal, a gente pode falar o quê? Olha, que o uso e a distribuição de terra no Brasil é desigual e concentrada. E o que mais chama atenção é que o que? Os povos indígenas, que são, né, os originários, né, os donos da terra do Brasil, e os pequenos agricultores que mais produzem alimento saudável à população, juntos ocupam apenas 40% das terras rurais. Enquanto isso, os grandes fazendeiros, grandes donos de terra, que produzem monoculturas para exportação, como por exemplo a soja, o milho, detém 60% dessas terras do Brasil. Observe o selo de identificação da participação da agricultura familiar, CIPAF, e responda em seu caderno. Aqui tem agricultura familiar. Qual a participação da agricultura familiar no seu município? Sua família faz parte desse projeto? Conte sua experiência. A agricultura familiar é muito importante para o desenvolvimento do município, econômico do município, porque vai gerar emprego, renda, alimento saudável para a população. E aí vocês vão falar se a família de vocês, né, participam desse projeto. E que o Pronaf é o que ajuda no financiamento, né, de implementos para o pequeno produtor. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.